Olá galera, estamos aqui mais uma vez e agora eu vou fazer com vocês um exemplo, e um exemplo que eu gosto de fazer, de passar para meus alunos, porque eu crio tipo um roteiro para expor ao gráfico da função afim, e uma vez o esboço gráfico a gente pode fazer estudo também do sinal, tá? Estudo do sinal da função, que é importantíssimo. Então vamos lá, né? Então aqui eu tenho esse exemplo, numa apostila minha ele está com 3.1.1, seja f dos reais nos reais com f de x igual a 2x mais 6. Então a primeira pergunta, letra A, f é crescente ou decrescente? Justifique. F é crescente. Por que f é crescente? Porque o meu coeficiente angular A, ele é 2, ele é igual a 2. Tá? E 2 é maior que zero. Então, a gente já viu, nós já estudamos na matéria, que se o meu coeficiente angular, que a gente está chamando de A, normalmente em funções a gente chama de A, esse coeficiente angular, no estudo de funções afim, se ele for maior que zero, minha função é crescente. Ok? Letra B. Determine o zero de f, né? O elemento do domínio que zera a minha função. Lembrando aí, sempre com a justificativa, tá? F de x é igual a zero. Por que eu estou fazendo f de x igual a zero? Nós vimos que para determinar o zero de uma função, eu tenho que igualar a zero, tá? Tem que igualar a zero porque eu tenho que descobrir o x que zera a minha lei de formação. Então, eu pego a lei de formação, 2x mais 6 igual a zero. Este é o conceito para zero de função e vai valer para todas as funções, tá? Quando eu faço isso, eu caio numa equação do primeiro grau. E resolvendo, o 6 está somando mais 6, né? O 6 está somando a parcela que tem 2x. Então, passa para o lado direito, subtraindo. Ao invés de somar, é subtrair. 0 menos 6 é menos 6. Agora, para isolar o x de vez, 2 vezes x, o 2 está multiplicando o x, então ele passa dividindo menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Aqui eu não preciso me preocupar com o domínio da função, porque são todos os reais, então tá beleza, tá? Então, menos 3 é um zero da função. E a justificativa? A nossa conta aqui já é a justificativa do porquê que o menos 3 é zero da função. Agora vamos para a letra C. Determine um ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo y, né? O eixo y. E justifique como sempre. Aqui, na verdade, nós já vimos na matéria que o zero, o ponto de interseção, nós já vimos na matéria que o ponto de interseção entre o gráfico da função afim e o eixo y, ele tem ordenada, ou seja, o valor y, né, a coordenada y do ponto de interseção é o b. Nós já vimos isso na matéria. Então, quem quisesse colocar, poderia colocar e justificava, né? Só que aí tem que justificar de forma literal, né? 0 e 6, pois o y da ordenada é igual ao b na função afim e coloco o valor de b. Aqui eu vim pelo conceito mesmo, né? Um ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo AY. Então, se ele está na interseção do gráfico de f e o eixo AY, ele está sobre o eixo AY. Se ele está sobre o eixo AY, a coordenada x dele é zero. E aí, para eu achar o valor que está associado ao zero no domínio, eu pego o zero e jogo na função. Então, 2 vezes 0, no lugar do x eu ponho 0, 2 vezes 0, 0, mais 6, 6 aqui. Que é exatamente quem? Meu b da função afim. Então, logo, ele pediu o ponto de interseção e não o valor y do ponto de interseção. Toma cuidado com a pergunta, né, com o que é para determinar. Como eu quero o ponto, então eu vou escrever aqui na resposta. Logo,
Esse ponto aqui, 0, 6, é o ponto de interseção. Aqui, quem quiser continuar, ponto de interseção entre quem? Entre o gráfico de f e o eixo OY. Então, presta atenção aqui agora. Agora nós vamos na letra D esboçar o gráfico de f. Mas aqui eu quero que vocês tomem cuidado do seguinte. Tem exercícios, os livros trazem também aquela ideia de fazer tabela. A ideia de fazer tabela é ótima, excelente. Quem quiser fazer, faça. Podem fazer. Só que o problema da tabela é o seguinte, às vezes vocês podem acabar na tabela, se vocês jogando valores, vocês podem acabar não achando esses dois pontos aqui de interseção, né? Tá vendo o esboço do gráfico? Tem dois pontos de interseção. Eu tenho dois pontos de interseção aqui com os eixos, né? Um que é determinado pelo zero e o outro que é determinado pelo b da minha função afim lá. Tá? Então, qual que é o problema? Eu gosto de fazer esse roteiro para fazer o gráfico, porque aqui eu acho os pontos de interseção do gráfico da função com os eixos, tá? X e Y. Agora, de novo, quem quiser fazer a tabela, fica à vontade. Só que, mesmo fazendo a tabela, não deixe de procurar esses dois pontos de interseção. Um que é definido pelo zero e o outro pelo b da função afim, tá bom? Por quê? Qualquer gráfico de função é importante a gente saber os pontos de interseção com os eixos, tá bom? X e Y, com os eixos X e Y, ok? Como eu já conheço esses dois pontos, o primeiro ponto aqui, ó, eu achei o x igual a menos 3 para que ponto? Quando eu achei lá o zero da função menos 3, ele está associado a quem? Ao zero da função. Então a imagem dele é zero. Então tem aqui, ó, menos 3 e 0, esse pontinho sobre o eixo x. Quando na letra C eu achei o ponto de interseção entre o gráfico e o eixo y, eu achei quem? Esse pontinho aqui. Como eu sei que uma função afim tem como representação gráfica uma reta, o que vai acontecer aqui agora? Da geometria plana, geometria euclidiana plana, a gente sabe que dois pontos determinam uma reta para a gente. Então, na verdade, eu só preciso conhecer dois pontos da minha função afim que eu consigo determinar a representação gráfica dela, a reta que a representa. Então, vocês veem que eu não preciso jogar mais do que esses dois pontos. Esses dois pontos já basta para eu determinar minha reta. Então, eu tenho aqui esse ponto determinado pelo zero da função e esse ponto pelo coeficiente linear. Marquei os dois pontos no plano. Agora é só eu traçar uma reta aqui, de preferência com uma régua. Ok? Agora aqui embaixo eu vou fazer o estudo do sinal dessa minha função f. Deixa eu tentar chegar um pouquinho para cá para pegar o gráfico todo. Nós já estudamos também em aulas passadas que uma função é positiva em um intervalo quando todo elemento do domínio dentro desse intervalo, prestando atenção no seguinte, esse intervalo aqui, a minha resposta aqui é sempre um intervalo do domínio da função, né? Intervalo do domínio de f. Aqui mesma coisa, ó. Tá? Então, apesar de eu estar tendo que olhar para o domínio e relacionar e olhar para as imagens também para ver se elas são positivas ou negativas, a minha resposta são elementos do domínio. É como se eu perguntasse assim, quais elementos do domínio têm imagem positiva? Quais elementos do domínio têm imagem negativa? Então, eu quero saber os elementos do domínio, o intervalo do domínio. Então, aqui nota que se eu pegar qualquer pontinho aqui, ó, então olha só, aqui determinar o zero de uma função é muito importante também para a gente determinar, porque muitas das funções, quem determina para a gente o estudo do sinal são as raízes, tá?
Então aqui é a raiz, porque, olha só, a função ela vem por baixo do eixo x até chegar nessa raiz. Chegou na raiz, passa para cima. Então ela está mudando de sinal exatamente onde? Na raiz da função, tá? Então vamos lá. Como a gente viu em aulas aí anteriores, olha só, se qualquer x que eu pegar à direita do menos 3, a imagem dele vai estar acima do eixo. Os y aqui vai estar acima do eixo x. Vão ser valores positivos, né? Porque a orientação do eixo y daqui para cima é uma orientação positiva, números positivos. Então a gente nota que do menos 3 até mais infinito, conforme eu vou crescendo o x aqui, a minha função está crescendo, então os valores vão continuar sendo positivos. Então do menos 3 até mais infinito, a minha função é positiva. Então nota que quando eu olho o gráfico, a tendência é ficar mais fácil, né? Tendência. Não quer dizer que vai ficar, isso vai depender de cada um. Mas acredito eu que olhando o gráfico fica mais fácil. E onde que minha função é negativa? De menos infinito até menos 3. Por quê? Qualquer valor que eu pegar aqui à esquerda do menos 3, no eixo x, a imagem de todos esses caras aqui vai bater aqui, ó, abaixo do eixo x. Vão ser esses valorizinhos aqui, que são todos valores negativos. Então, todos esses meus y aqui, que estão associados a esses elementos do domínio, são negativos. Qualquer um que eu pegar à esquerda do menos 3 vai ter valor negativo. Então, do menos infinito até menos 3 significa o quê? Todos os números menores que menos 3. Tá? Então, ele é negativo aí. Presta atenção numa coisa também aqui que é importante. Por que eu estou deixando aberto aqui no menos 3? O meu intervalo é aberto no menos 3. Porque exatamente no menos 3, a minha função não é positiva e nem negativa. Exatamente no menos 3, a minha função é zero. Por isso que o menos 3 zera a função. Tá? Então, eu não posso falar que... Então, eu não posso incluir o menos 3 no meu intervalo, nem positivo, nem no meu intervalo que representa a parte negativa da função. Tá? Porque no menos 3 a minha função é zero. Ok? Agora aqui a letra F. Para terminar aí, determine o conjunto imagem de F. Se vocês notarem aqui no gráfico, vou voltar aqui. Conforme eu vou crescendo meu x aqui, essa minha função vai tender a crescer, crescer, crescer. Agora, a imagem, quando eu pergunto sobre conjunto imagem, quando é perguntado sobre conjunto imagem, eu vejo os valores y que estão associados aos elementos do meu domínio, ok? Então, quando eu faço aqui, quando eu pego o x aqui crescendo, os meus valores, os valores y aqui também vão aumentando, porque essa reta vai crescendo. Então, vai pegando y's cada vez maiores. Por outro lado, quando eu faço meu x andar para a esquerda, minha reta aqui vai decrescer, vem aqui para baixo, né? Decrescendo no sentido oposto, digamos assim. Mas a minha retinha aqui, ó, ela vai descer, descer, descer e vai pegando valores y cada vez menores. Então, se vocês notarem, o meu conjunto imagem aqui vai percorrer todos os reais, tá? Vê que não é limitado o meu conjunto imagem. Meu conjunto imagem é o próprio contradomínio de F. Eu posso escrever assim, que é o mais usual, mais fácil, né? Você já coloca o nome do conjunto. Se eu quiser escrever na forma de intervalo, vai ser de menos infinito até mais infinito, que vai ser todos os reais. Tá, galera? Então, aí eu termino esse meu exemplo, tá? Tem exercícios com esse mesmo perfil na apostila e vocês podem fazer aí baseado nesse vídeo. Até a próxima aula.